Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo você irá assistir o documentário completo Cavalhadas, uma homenagem a Nivaldo Maciel. Eu tive a oportunidade de participar desse documentário fazendo uma pesquisa histórica, apresentando a origem das cavalhadas e apresentando comentários. É um documentário muito interessante para que você possa conhecer mais da cultura de Montes Claros, entender as nossas origens e essas raízes tão importantes que estão em nossa cultura, né? Eu agradeço particularmente ao produtor Murilo Maciel pelo convite, junto com o professor Laurindo Mack. Foi uma ótima oportunidade de, além de realizar pesquisa histórica, também ver como um documentário é produzido e como é tão interessante preservar a nossa cultura, preservar a nossa história. Então agora assista o documentário completo Cavalhadas. Eu posso brincar com eles? Pode sim, Alice. Posso brincar com vocês? Vem! Ih, chutei forte demais. Toma a bola! Olha, minha princesinha Que susto! cristã. Você sabe o que é a princesinha cristã? Não. Ah, então eu vou te explicar. Sabe quem eu sou? Não. Eu sou o rei cristão, pai da princesinha cristã. Princesinha cristã? Vou explicar para você toda a história. Vamos assentar e conversar um pouco mais sobre a história da cavalhada. Você está vendo essas roupas? Umas são azuis, elas representam os cristãos. As outras, em vermelho, elas representam os mouros. O seu bisavô, Nivaldo Maciel, ele, na época que a cavalhada se apresentou em Montes Claros, em 1957, ele era o rei mouro. Sério? E ele foi um dos organizadores da cavalhada, junto com o Dr. Hermes de Paula. Pensar Montes Claros nos anos 50 é pensar antes Minas Gerais e o Brasil. Na verdade, pensar o mundo. O pós-Segunda Guerra Mundial é um tempo de um grande esforço a partir da própria Europa para evitar uma outra catástrofe. Como é que isso Por que isso é importante para pensar Montes Claros?
porque esse é um tempo que se convencionou chamar, né, especialmente já nos anos 50, do desenvolvimentismo. Uma aposta, um projeto, segundo o qual o desenvolvimento não era espontâneo. Ele teria que ser estimulado, planejado. Essa é uma ideia muito forte, Brasil afora e mundo afora. E Montes Claros, pela característica de sua economia e pela natureza desse processo de modernização, de desenvolvimento, que era centrado na indústria, Montes Claros tinha uma tradição fora da indústria, mais baseada no comércio e na agropecuária. Então, digamos que a onda desenvolvimentista estava passando e Montes Claros ficando de fora. Então, há uma mobilização nos anos 50 para inserir a cidade nesse processo. É a partir daí que eu começo a pensar o centenário. E aí entra em cena uma figura muito importante, que é o escritor Hermes de Paula, que era médico, era folclorista, historiador, e parte dele, então, a ideia de que 1957 era uma data muito especial, que valeria a pena fazer uma grande celebração em torno desses 100 anos de obtenção do título de cidade. E em 1955 ele já estava escrevendo nos jornais falando disso. Note que há uma antecedência aí. Hermes de Paula, meu pai, era uma pessoa muito popular e ele tinha uma coisa interessante nele: não existia porta fechada para ele. Ele pensava as coisas mais mirabolantes, né? Isso aí não vai ser possível, eu sou um sonhador. Ele conseguia. Veio uma equipe de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, eu lembro dos nomes Nelson, Seu Vilaça, né? Eles vieram para aqui para montar isso. Veio um pintor chamado Luigi, italiano, para fazer as pinturas que iam ficar nos arcos que foram colocados nas ruas. O arco parecendo, lembrando o Arco do Triunfo, só que bem menor, evidentemente, né? Mas assim, todos pintados contando a história de Montes Claros desde o tempo da fazenda dos Montes Claros até a cidade. Então, para uma criança, era uma festa gostosa o dia inteiro. Por isso é que tem um marco histórico, porque era o centenário de Montes Claros. E o grande maestro do centenário foi Dr. Hermes de Paula. Então, esse arranjo de Dr. Hermes consta, cronistas entendem que foi para fazer uma mudança na memória cultural de Montes Claros. A cidade ainda era a vocação rural muito forte, mas para ganhar esses ares de uma metrópole sertaneja, de um lugar mais moderno, foi tomada essa providência. Há um esforço, portanto, de construir uma outra imagem. O Rogério Otton Teixeira e o Luciano Pereira organizaram um livro chamado Memórias do Centenário. E eles trazem uma ideia que eu sempre achei interessante, que eles veem o centenário como um momento como um movimento cultural também. Não apenas como um movimento político, estratégico, mas também um momento de desabrochar da cultura na cidade. Vale muito destacar a cavalhada, que foi realizada no estádio do Ateneu, João Rebelo. Foi um momento grandioso também. E é parte fundamental das tradições de Montes Claros. Então, as cavalhadas fazem parte dessa história, dessa cultura local. E tem uma figura curiosa aí, o Nivaldo Maciel, que era pecuarista, radialista, um grande comunicador. Então, o Nivaldo foi o Rei Mouro na encenação de 1957. Eu lembro que tinha o detalhe de que eu não conseguia, eu torcia para os mouros. E ainda as pessoas falavam, mas você não pode torcer, tu tem que torcer para o rei cristão, para você é cristão, como é que está torcendo para o Mouro? Né? Eu olhava assim, o Rei Mouro era Nivaldo Maciel. Ele conquistava ainda muito mais, porque cantava maravilhosamente bem, né? E dançava lundu maravilhosamente bem. E ainda era repentista. Então, numa festa, ele punha todo mundo para rir, para brincar, porque ele fazia os versos, né, na hora. Então, o clima ficava assim, muito gostoso, muito simpático. Era um homem muito bonito, muito atraente, muito simpático. E alegre demais, e artista. Então, era muito popular também. O meu pai sempre foi um personagem cultural na história de Montes Claros. E ele, na apresentação da cavalhada, no centenário de Montes Claros, em 1957, ele se vestiu de Rei Mouro. E a cavalhada foi um grande marco apresentado em 1957. Ela se deu na apresentação no campo do Ateneu e, dentro das disponibilidades da época, foi muito bonita. Então, depois de 1957, não se realizou mais, não se sabe por quê,
não se realizou mais. Quando o pai participou em 1957, o pai é de 1920, então em 57 ele tinha 37 anos e ele foi chamado para participar da cavalhada. Hermes de Paula era o grande arquiteto de tudo que se fazia, mas ele precisava das pessoas para executar o que ele desenhava, o que ele pensava. E a cavalhada, quem organizou a cavalhada na parte executiva foi o pai. E consta na história de Montes Claros, em várias reportagens e livros, que ela acontece desde 1905. E tem registro em 1928, tem registro fotográfico em 1938, depois tem os intervalos. Pela relação da família com meu pai ele nos deixou quase aos 90 anos, e em 2020 seria o seu centenário. E me coube trazer a parte da cavalhada que ele participou e que foi um evento muito marcante na história de vida dele. E esse movimento de encenar de novo as cavalhadas, de recuperar essa memória, ele é próprio dos movimentos culturais. Ele é próprio das disputas pela memória, das batalhas pela identidade. Nenhum povo tem uma identidade fixa. Ela se transforma com o tempo, ela é plural. Então esses movimentos precisam ser entendidos à luz dessas disputas, dessas transformações no tempo. Podemos citar um autor, dessas lutas de classificação, diria o Pierre Bourdieu. Alice, agora eu vou guardar a coroa e vou pegar o meu chapéu, mas eu gostaria muito de continuar contando para você um pouco mais da história da cavalhada, da arte, da cultura de Montes Claros, viu? Tá bom. Você viu aquela hora eu fiz um gol, você não fez? Eu fiz também. Eu passei a fita no céu, Manu. Não vem Não falar que é foi. mentira, não. Olha, a Alice tá com uma coroa. Nossa, Alice, que coroa bonita. Onde você arrumou ela? Eu sou a princesa cristã das cavalhadas. E o que é cavalhada? Explica pra eles, vovô. Ah, muito bem. Cavalhada é um teatro e representa mouros e cristãos, que eram pessoas de uma época medieval. E isso foi narrado em um livro e depois se transformou numa apresentação. Quase sempre é realizada num campo de futebol com a participação das pessoas do local, da comunidade. É uma festa muito bonita, são cavaleiros cristãos, são vestidos na cor azul, os cavaleiros mouros são vestidos na cor vermelha. O rei cristão tem uma filha, e a filha é muito bonita, é uma princesa. E no teatro, o rei mouro quer se casar com a princesa, mas ele é de outra religião. Aí o rei cristão fala para ele que ele teria primeiro que se converter ao cristianismo, para depois ele consentir com o casamento. A cavalhada, ela vai ser realizada aqui e vai ser realizada num campo de futebol. Vai ser amanhã e vocês todos estão convidados a participarem como presentes amanhã durante a cavalhada. As cavalhadas, elas são um movimento, um evento, uma atividade folclórica que tem sua origem especificamente na Europa, que depois, com o passar do tempo, veio para o Brasil. Tem como característica folclórica essas atividades, algumas são vinculadas a aspectos religiosos, outras são vinculadas a aspectos laicos, dependendo de cada região. E a grande questão das cavalhadas é demonstrar a ideia do conflito entre os cristãos e os mouros. Agora, quanto à origem mesmo das cavalhadas, ela é um tanto quanto imprecisa na historiografia, mas ela é possível de ser narrada. Então, a ideia da fortaleza, a ideia da honra, a ideia do cavaleiro em si começou a surgir na Idade Média, especialmente em períodos de época de paz. E quando existia esse período de paz, começou então a existir os torneios, as justas do período medieval. Os islâmicos eles surgiram no século VII, mais ou menos, especialmente com o Maomé, que foi o grande profeta dessa religião, e com o seu falecimento ocorreu a expansão.
e com a expansão dos islâmicos, foi dominando a região, especialmente do norte da África, e formando um novo império, um novo terreno, por assim dizer, religioso. E acabou se expandindo também para a Europa, chegando na Península Ibérica e tomando boa parte da Península Ibérica, né? E nisso começou também a surgir a ideia de conflito dos cristãos contra esses que estavam chegando agora, né? Que eram os islâmicos. E uma dessas batalhas que ficou muito conhecida, que é a Batalha de Roncesvalles, que no ano de 778, quando ocorreu essa batalha, especialmente na fronteira da Espanha com a França. Começou a surgir então as primeiras ideias em relação ao que depois seria as cavalhadas. A ideia dos mouros contra os cristãos, por assim dizer, a partir dessa batalha de Roncesvalles, né? E aí começaram a surgir as gestas, os documentos escritos, as canções que os trovadores começaram a cantar e a falar sobre a batalha de Roncesvalles. E aí, com as cruzadas, a partir do Papa Urbano II, né, que convocou as cruzadas, ocorreu então esse movimento todo. E aí as cavalhadas começaram a representar esse ideal de que era o cristão que deveria batalhar para que o outro, né, os mouros, devessem se converter também, ou perecer em batalha. E aí, com esse ideal cruzada, que começou a fomentar ainda mais, especialmente esses eventos, né, os movimentos dos cavaleiros que tinham essas tendências a demonstrar que o lado inimigo deveria ser vencido, deveria ser catequizado, etc., né? E existia, dentro desse contexto das cruzadas, também a ideia da reconquista na Península Ibérica. Como os mouros eles tinham dominado boa parte da Península Ibérica, então foi necessário existir essa parte dos cristãos de retomar aqueles terrenos que eram pertencentes aos cristãos. E isso foi denominado de reconquista, que é uma espécie de cruzada, porém no âmbito da Península Ibérica. Com o passar do tempo, as cavalhadas do Brasil tomaram suas próprias características, seus próprios detalhes que foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Nessa região de Montes Claros é possível determinar que possivelmente as cavalhadas surgiram aqui entre 1800 e 1830 mais ou menos, né? Como festividade, especialmente no lago em frente à capela de Nossa Senhora da Conceição e São José, que se tornou depois a igreja matriz. E aí essa festividade foi sendo realizada como tradição no século XIX, até 1938. Em 1938 ocorreu a última cavalhada, o último evento de cavalhada em Montes Claros, porque justamente nessa época decidiram então fazer a atual praça, né? Começaram a desenvolver a praça e fecharam então um ambiente que não era mais possível de ser realizado as cavalhadas. Então, como não tinha mais espaço no centro da cidade, não poderia ser mais realizado o evento. E ele só voltou a ser realizado de novo em 1957 com o evento do centenário, né? Com a vinda de Juscelino Kubitschek, né? Com o evento de comemoração dos 100 anos da cidade de Montes Claros, se realizou de novo as cavalhadas. Eu lembro desses preparativos e o ensaio da cavalhada acontecia nessa sala, a parte dos diálogos, sem os cavalos, claro, né? A parte do diálogo era aqui. Com o cavalo era lá no molo. Então a gente ia para lá para assistir os ensaios. Ficava lotado. Cada ensaio da cavalhada foi uma festa. De lembrança boa que a gente tem, que ficou registrado. Muitas fotos aqui guardadas nesses álbuns, em 3 volumes, que tem muitos momentos, inclusive das festas, as fotos da cavalhada, ó. Lá no campo do Ateneu, a gente vendo lá no fundo o Colégio São José, né? Aqui, quando os reis estão em disputa, o rei Mouro e o rei Cristão. Né? E o pessoal que está assistindo, estava lotado lá no campo do Ateneu. Lá no campo do Ateneu. Aqui ainda é a cavalhada. Ainda é a cavalhada. Todos apostos lá, ó. Felizmente não são muitas, mas bem bacana, porque essa aqui tem a princesa. A princesa, o sucesso da princesa Alaide Neves, né? Ela aqui no seião. Você está vendo que ela está sentada de banda, porque a mulher não podia sentar em cela. Ela está sentada de banda, isso é interessante também. Eu nasci dia 7 de setembro, uma data magna, né? De 1941. Portanto, eu já tenho 83 anos completos e muito feliz. E na cidade, eu andava com cavalo, mas era manga larga. Eu não alcançava, eles me apanhavam e me punham lá em cima. E tinha de usar calça comprida. As moças não usavam calça comprida nessa época. Na realidade, eu estava me sentindo muito orgulhosa, né? Porque eu estava sendo
atração, né? Sei lá, aquela menina era atrás de mim. Eu era uma menina de 15 anos também, né? Que eu não fui de cela, eu fui de silhão. Você conhece? Coloca-se uma perna aqui e a outra perna no estribo. E a capa jogada na bunda do cavalo, sabe? E eu lá toda faceira. Mostrar uma coisa aqui nesse campo. Sobe aqui. Aí. Tá vendo esse campo? Esse campo é onde vai ser apresentada a cavalhada amanhã. Mas, vovô, por que tem um trator aqui? Esse trator para ajudar na montagem das tendas, para ajudar na roçada do campo, para ficar mais adequado para os cavaleiros andarem e ajuda no serviço que precisar para fazer a preparação para a apresentação da cavalhada. No terro da marinheira, no barro da rua estreita, chegando dessa maneira. Zum, 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 que maldade. Zum, 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 a saudade. Zum, 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 que maldade. Zum, 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 a saudade. Na retomada da cavalhada, nós procuramos a Unimontes, porque ia ser editado um livro sobre pai, Nivaldo Maciel, e solicitamos a Unimontes que fizesse a pesquisa, para a gente retomar isso dentro de uma base histórica e cultural. E recebemos o projeto da Unimontes. Preparamos isso, aí nós tivemos que fazer uma pesquisa mais abrangente, para se buscar as origens da cavalhada, e a pesquisa da Unimontes, ela reportou a Hermes de Paula no seu livro. Com isso, nós organizamos um grupo de amigos, que a gente é muito ligado ao cavalo, e organizamos um grupo de amigos. E começamos a reestudar os textos, a reestudar os diálogos, a coreografia. E visitamos dois locais que têm uma cavalhada há 150 anos. Uma é aqui próximo, que todos deveriam conhecer, que é Brejo do Amparo, no distrito de Januária. E a outra, Amarantina, que é distrito de Ouro Preto. São lindas as cavalhadas, cada uma com uma característica própria. Aí tivemos depois de verificar essa parte de ornamentação, de adequação dos animais, das roupas, e porque lá no livro de Hermes de Paula não chega a esse nível de detalhe. Em Hermes de Paula consta a origem da cavalhada de forma muito didática, né? E consta todos os diálogos. Na memória escrita de Hermes de Paula, que a gente não tem a fonte onde ele buscou a história, existem dois lados importantes. Um lado porque ele não nominou os personagens. E os personagens eles têm em outras cidades onde se apresenta a cavalhada nomes que retratam os personagens dos 12 pares de França, que é onde surgiu essa novela. E outra coisa muito interessante, que também nós não conseguimos identificar, é que em Montes Claros, na cavalhada de Montes Claros, a princesa é filha do rei cristão. Na maioria, ou quase na totalidade das outras cavalhadas que eu pesquisei, ela é filha do rei mouro. Eu acho que foi mais romântico ela ser filha do rei cristão. Ele levou assim uns 9 anos, muito tempo. Eu era pequenininha, já conhecia como livro do meu pai na gaveta, que era só a boneca do livro, mas assim, toda hora aumentava mais coisa, pesquisando muito. Ele pesquisou com todo mundo que você imaginar.
Ele sabe, fulano sabe alguma coisa, ele ia. Mas uma das pessoas que mais ajudou foi minha própria mãe, que ajudou muito. E também a mãe da minha mãe, o avô pessoal da Rua de Baixo. Ele conversava com o povo mais velho, o povo mais antigo, o que ele lembrava, pessoas que tinham memória, que guardavam, né? E, inclusive, como eu disse, a própria família, a minha mãe, tudo minha mãe que lembrava. E mamãe sabia. Letras de modinhas populares, mamãe sabia todas e dava para ele, por escrito, tudo. Eu lembro meu pai falava alto. Então, mesmo não sendo falando para mim, eu escutava. Então, eu lembro dele falando assim, por que vai ser uma princesa? Porque não tinha, a princesa era sempre representada por um menino, um rapazinho de 14, 15 anos, tá? Era assim, há anos. Eu vou chamar a mulher mesmo, a moça, eu vou chamar uma moça para fazer o papel de princesa. Mas não pode, doutora, porque a tradição é um rapazinho, essa é a tradição. Não, mas não é toda a tradição que a gente tem que seguir, não. Tá? Porque essa não tem motivo, o motivo é injusto. O motivo é porque a mulher não tinha direito. Então, ele deu uma assim de feminista naquele tempo, antes do feminismo. Não, as mulheres agora têm o direito, eu quero que seja mulher. Eu fui atrás da Laíde Neves e foi um sucesso. Muito bonita, eu não esqueço dela, a entrada dela num cilhão, né? Montada num cilhão. Essa tradição do cilhão manteve, né? Era interessante. O que não era interessante tirou, mas o que era interessante ficou, né? Aí ela entrou e foi assim, eu lembro que todo mundo fez, quando ela entrou com aquela roupa azul clarinha e tal, com a coroa e entrou no cilhão. Foi uma coisa emocionante, eu arrepio até hoje, quando eu lembro. E ela virou uma super estrela aqui em Montes Claros, como falava a princesa da cavalhada. Os rapazes encantavam, né? Tudo aconteceu comigo foi depois da cavalhada. Eu fui Miss Elegante Bangu de 1960. Eu já fiz desfile de penteado, desfile do Bangu, até lá em cima da praça lá do Cristal. Eu era invejada. Santa Maria,
Na Idade Média, o cavalo, para os cavaleiros, era um fator de grande importância, especialmente em relação à atuação dele em batalha. E justamente pelo fato de ser um artefato muito caro. Para sustentar um cavalo não bastava ter apenas ele como propriedade, mas sim ter todo o cuidado de alimentação, de cuidar da saúde desse cavalo, etc. O que é algo muitas vezes reservado a quem tinha poderes aquisitivos. E com isso, mesmo com os passados anos, essa questão da montaria sempre foi valorizada como algo sendo símbolo de status, como sendo algo símbolo de nobreza, de alguém que não só andava a pé, mas que tinha ali um meio de locomoção mais desenvolvido do que os outros. E esse pensamento ele foi sendo disseminado especialmente por ter toda essa questão cultural no meio rural, por assim dizer. Isso foi sendo mantido ao longo do tempo até chegar no século XIX. O elemento fundamental aí é pensar a chegada da ferrovia em 1926. A ferrovia fazia uma conexão de Montes Claros com o restante do país, mas no trânsito, no dia a dia, dentro do município e na região, continuava sendo um transporte a cavalo. O cavalo é um personagem importante nessa história. Há, inclusive, os depoimentos escritos de Amelina Chaves, uma das escritoras de Montes Claros. Ela relata da infância dela, vindo da região de Francisco Sá, Capitão Enéas, para Montes Claros a cavalo. Hoje nos parece tão próximo, essas cidades, mas a cavalo, lá nos anos 30, anos 50, anos 40, era uma viagem penosa. E aí falamos de famílias que tinham alguma condição para isso, mas a população mais pobre, na verdade, andava até a pé, que era a maneira que havia. E tem uma outra figura social importante, que é o tropeiro. Então, o transporte, o comércio, o dia a dia das pessoas aqui tinha estreita relação com a figura do tropeiro. Isso foi sendo mantido ao longo do tempo até chegar no século XIX, com o processo de industrialização, o avanço das cidades, as pavimentações, as formas de locomoção estavam sendo desenvolvidas de uma forma diferenciada. E aí o uso do cavalo começou a se tornar obsoleto com o passar do tempo. Gradativamente, o Montes Claros vai se transformando num centro comercial. Isso tem muita relação também com a ferrovia, porque a ferrovia é inaugurada em Montes Claros em 1926 e a cidade fica como ponta de trilhos, ou seja, o último local até onde a ferrovia chegou, por muitos anos, até os anos 40, quando a construção continua em direção ao sul da Bahia. Meu pai era comerciante, secos e molhados, de loja, tinha uma fazendinha, a gente tomava o leite no pé da vaca, que ele trazia da coisa. Então, tinha uma infância maravilhosa. Então, eu ia de cabeçote, que ia sentado na frente, no cabeçote, quase no colo do cavaleiro. Depois eu passei para a garupa. Aí, meu tio falou assim, agora você já não precisa mais de garupa, você vai de cavalo. Amansou um cavalinho para mim e lá fui eu para São Francisco. Então, eu sou uma mulher acostumada com o cavalo, desde os 6 anos. E o cavalo, ele é um elemento agregador. Ele faz amigos. Tem um ditado da nossa turma que diz isso, O cavalo faz amigos, porque você constitui grupo de pessoas que gostam do cavalo. Então você faz cavalgada como se você tivesse com a liberdade, convivendo na natureza e com pessoas, e assim, você está em paz consigo e em paz com Deus. Porque você sai da esfera material para uma esfera atemporal, sabe? De espírito leve, voando, nas estradas, pensando.
Senhoras e senhores, vamos dar início à apresentação da cavalhada. Agradecemos a presença e a participação de todos e a ajuda do pessoal da comunidade. Os cavaleiros se posicionam em seus veios. Do lado de lá, de vermelho, os mouros, e do lado de cá, os cristãos. Quem vem lá? Atrevido mouro, que leis professas e que Deus adora. Não te busco para ofender, eu sou o Grã Mouro, sábio portanto do encanto. Venho mandado por minha fé, para que desse local em que estás, te levar em companhia da formosa princesa, sua filha. Bruto amante, se quiseres obter a mão da princesa, minha filha, batiza-te, que te farei cristão. Insolente cristão, não obstante teres falado atrevidamente, declaro: eu sou o rei e sultão, perseguidor dos cristãos. Eu governo os astros, governo a terra e toda a força humana. Vem impotente tombar em meus pés, nasci pagão e pagão pretendo morrer. Querido pai, reflita bem na deliberação que possais tomar. É justo prevenir o assalto onde tem desempenhado a nossa honra. Minha filha, os mouros não desejam senão riqueza e o sultão ainda deseja, mais agora, como seja, possuir-te como uma esposa, pois, por esta causa, já durante a paz, solicitara a minha aliança. E se tu, ó sultão, entenderes de provocar-me, em chamas aderei à tua fortaleza. Minha filha, um mouro não pode te fazer feliz, nem afortunar os seus soldados. Cristão, já te disse que me entregues a princesa, que a farei governadora do meu castelo e senhora absoluta da minha imensa riqueza. Mas se não quiseres atender ao meu pedido, experimentará a violência do meu poderoso exército. Meu Deus, guiai os meus passos inexperientes com a tua divina luz. Fazei-me com que vença a causa da minha pátria. Hoje nos desenganaremos e conhecerás que bem longe estão os teus falsos ídolos do meu verdadeiro Deus. Em nada me convences. Cada um creia em seu Deus, e a sorte das armas decidirá a vitória. Soldados, mostrai o vosso valor. Mouro insolente, o que queres? Prender-me? Não, 1000 vezes não. Detém, ó generosa princesa, os atos que queres cometer. Serás minha prisioneira hoje. Acompanha-me ao meu castelo. Meu Deus, o que será de mim? Embaixador, vinde à minha presença. Embaixador, segue ao campo de batalha. Examine o rei Mouro e veja se há indício do inimigo. Senhor, asseguro-vos que os inimigos não estão longe da baliza da praça. Embaixador, atravesse o exército do castelo de Toledo e diga ao rei dos mouros que entregue a minha filha ou que se renda à Santa Fé Católica. Não podes ter privilégios de seguir com tuas armas, pois perdestes com o assassinato que fizestes. Irás preso, sem tuas armas, à presença do meu rei Mouro. Atrevido embaixador,
Volta e diga ao teu rei, e nos encontros dos combates é que se pese o quilate das valentias, e que na praça existe uma baliza, onde desejo encontrá-lo, dizer quem sou e o que pretendo. Sou o rei Mouro. Depõe tuas armas e permita o meu casamento com a princesa. Eu sou o rei cristão, destruidor de heresias. Pretendo levar-te comigo para receberes a água do batismo. Não aceito o que pedes. Tenho vencido milhares de batalhas. Como pretendo vencer-te? Atrevido Mouro, não sabes que tenho vencido milhares de batalhas e que pretendo vencer-te e confundir a tua heresia? Vamos a um acordo. Qual é? A lei do vencido é falsa e mentirosa. A do vencedor é firme e valiosa. Aceito, pois. Me resta é crer que a lei moura é falsa e mentirosa. Aos cavaleiros, alie a prudência ao valor, que o triunfo será nosso. Desapiedado rei Mouro, entregue-se para evitar que sejam atingidas pelo aço de nossas espadas. Eis-me submisso aos vossos pés, soberana princesa, sujeito aos vossos preceitos e juro fidelidade às vossas leis. Estão sendo cumpridas as leis e vontades de nosso Deus, e concedo que após a sua conversão, case com a princesa. Mouros e cristãos se confraternizam. Nesse momento, dá-se o casamento entre o rei Mouro e a princesa cristã. Acontece a conversão do Mouro, o sacerdote, nesse momento, fazendo a conversão. Estão sendo cumpridas as leis e vontade de nosso Deus. Vamos aplaudir o Cavaleiro da Paz. Na véspera da cavalhada, a gente fez um desfile na cidade, que é essa foto aí. E no dia seguinte teve a cavalhada no campo do Ateneu. Aí eu corri, tirei a argolinha, saí para oferecer para alguém, né? Quando eu ia descer na rua Camilo Praça, na época acho que era paralelepípedo, sabe? Aí o cavalo caiu e eu não saí de cima, sabe? Aí o seu Antônio Ataíde estava sentado lá no alpendre. Ele levantou e falou: "Você é dos bons, né? Cavalo cai, mas você não, né?" Aí eu falei: "Eu tirei a argolinha lá na cavalhada, eu queria o senhor batizar para mim." Aí ele tirou uma nota de, não lembro quanto era, mas amarrou na fita, não sabe? E eu voltei lá pro campo. Ela fazia uma armação, né, e pendurava ela, de maneira que a gente vinha com a lança, correndo, ia com a lança e enfiava nela. Aí ela soltava, né? Já tinha a posição dela pra gente enfiar a lança e ela soltava da lança e a gente saía com ela. É igual os catopeiros, apresenta a fita pra você tem que batizar, né?
Nivaldo Maciel foi um grande pivô artístico da família Maciel. E essa lembrança que a gente tem de Nivaldo Maciel, ela é diversificada, porque tem Nivaldo Maciel da pecuária, da roça, do aboio, Nivaldo Maciel da rádio, da seresta. O que eu achei interessante é que nessa época ainda estamos redimensionando a cavalhada de 1957, que pai foi o rei Mouro, e que a gente lembra como que era bonito ele no cavalo, com aquela roupa medieval. A sensação que a gente tinha é que ele, na profissão que ele tinha, ele estava abraçando também a arte, que era o que ele representava muito bem. E, para não falar que a gente esquece das coisas, a gente deixa aí em especial para lembrar de Dona Sofia. Dona Sofia foi a pessoa certa para Nivaldo. Eu costumo falar que Nivaldo ensinou a gente a cantar, ensinou a gente as tradições, e Dona Sofia nos ensinou a rezar, a ter devoção de Nossa Senhora, de Senhora Santana, de Nossa Senhora da Matriz, e das rezas que ela ensinava a gente. A minha mãe foi uma mulher de muita fé, e ela deixou isso registrado em muitos escritos. Um deles diz o seguinte: sou mais feliz com meu Cristo do que uma rainha no seu trono. Uma vez uma amiga minha perguntou à minha mãe: o senhor Nivaldo canta, toca, sapateia, é uma pessoa que gosta de conversar, de rir, de brincar, de fazer um leilão, gritar um leilão, fazer contar um caso. E a senhora, o que a senhora faz? Ela falou: minha filha, nós temos 11 filhos, então o Nivaldo faz a arte dele e eu faço a arte de tomar conta dos nossos filhos. Então, ela permitia que ele pudesse viver a arte e os talentos que ele tinha. É difícil imaginar que, ao lembrar das cavalhadas de 1957, no ano passado repetiu-se a cavalhada e esse ano filmou-se a cavalhada. Isso representa um marco de um segmento muito bonito, que é a arte popular. A arte que domina a região norte mineira, que aqui nós temos um celeiro de grandes tradições, das festas de agosto, e isso tudo no filme, no registro, é muito mais importante do que simplesmente uma filmagem. É o antigo encontrando com o contemporâneo. Isso é muito importante porque assegura isso para o resto dos tempos, porque a cavalhada ela é um dos marcos. E muitas pessoas que falam: você é filha de Nivaldo, seu pai foi rei Mouro na época da cavalhada. E eu não sabia a diferença de cavalhada para cavalgada. Hoje eu sei que a cavalhada tem uma história, um enredo. Isso é muito importante, que é o reconhecimento das tradições regionais. Boi da guia, cê me chama boiadeiro, boiadeiro eu não sou não. Eu sou tocador de boi, boiadeiro é meu patrão. Toda vez que o galo canta, eu também quero cantar. O galo canta de alegria, eu canto pra não chorar. Oh,
E aí, gente, o que vocês acham? O que nós podemos cantar? Uma música bem alegre. Bonitinho. Boa. Saí de Montes Claros, fui ao Buriti, tentando me encontrar aqui e ali. Saí de Montes Claros, fui ao Buriti, tentando me encontrar aqui e ali. Montado em meu cavalo, passei olhos d'água, de longe eu avistei oratório do Rosário. Abençoe os cavaleiros que seguem seu caminho, ilumina o Campo Santo e a alegria dos meninos. Erarauê, Viva Buriti do Campo Santo! Viva! Viva a família Maciel! Viva! Viva seus amigos! Viva! Viva nós! Viva! Viva Soia! Viva! Viva o pessoal presente! Viva a equipe de gravação!